galera, aquele Que bom, negócio, né? A que gente ficou aqui meses, né? Tá? Desde que começaram os rumores. Falando assim, puta merda, o GTA 6, né? Puta, o GTA 6 vai fuder com tudo. Vai vir a $100, aí é 80, aí é Foi 90. mesmo. Caralho, que Foi merda. O que a Rockstar vai fazer? Aí alguns aí mais otimistas. Não. Alguém abriu a porteira tenho antes. certeza que a Rockstar não vai fazer, que vai vender muito. Pô, custou $1 bilhão, fica naquela. Né? Ficava naquela. E a gente tomou-lhe um plot twist. Que aumentou o preço do jogo foi a Nintendo. Antes de todo mundo. Acho que a Rockstar deve ter ficado aliviada. Com certeza. Opa! Agora, se você tinha alguma esperança que o GTA 6 ia sair ia ser $70, né? Esquece, irmão. Esquece. E acabou. Não vai rolar. 80 é o mínimo agora. 80 é o mínimo. E detalhe, o Mario Kart... Aí, a primeira informação que a gente teve foi que o console, o Switch 2, seria $450. O que é... Absurdo. Se você for... Não é absurdo. Eu acho que é um preço razoável pro mercado. Desculpa, $450. Eu tava esperando isso também. Eu ia falar isso, porque muita gente reclamou, porque ele é muito mais caro, né? $450 é muito mais caro que o Switch 1 era quando ele lançou. Sim. Só que eles resolveram fazer um hardware mais forte mesmo. Então é esse preço que é E esse outra mesmo. esse preço não tá- passaram-se 8 anos. E eu ainda acho que eles estão no prejuízo, viu? A Nintendo, a gente sabe... Não, na verdade eu acho que pela primeira vez 8 eles estão no prejuízo, porque o Switch Na 1 verdade. era o único console que eles vendiam no lucro, né? Sim. Esse console não, é o prejuízo. Mesmo a 450, eu acho que... Porque se você for pegar o ROG Ally, que tem uma tela de 120 e 1080, é $650. É muito mais Por isso caro. que Mas eu estão imagino metendo que ele o é Mario mais Kart potente aí. que o Ele Switch 2. mas não tanto, entendeu? Tá. É muito porque realmente o hardware é caro. Não tem Prejuízo tá o Zé Beré que vai pagar 90 doleta nos jogos da Nintendo, cara. Não, eu digo Esse assim, cara tá no prejuízo. Eles não lucram com o console, assim como a PlayStation e a Xbox, né? Mas Você não eles entendi. lucram com os jogos. Aliás, aqui no Brasil, esse videogame vai chegar o quê? Uns 4,5? eu chutaria isso aí. especulação. 4,5, É. 5 mil. Mas tem algumas coisas pra falar sobre essa questão tá do bom. Brasil. Então, o Brasil vai ser uma outra questão, inclusive, tá? Então o cara vai ter que escolher entre um Switch 2 ou um Play 5. Vai Aqui ser vai por ser aí. aqui no Brasil, vai ser Vai isso. ser Vai por ser aí. essa escolha. Não vai Vai ser ser por isso assim, que é o olha lance assim. de não ser secundário ou Exato, terciário. que a gente tava comentando. Exatamente. Porque É. em termos de condição Pois financeira é. não dá. Então, então, assim, $450 pro mercado atual é um preço razoável pro lançamento de um novo console e tal. Esse não é uma questão. Uma questão foi o aumento do preço dos jogos, que a gente já teve um aumento desses jogos. E não faz tanto tempo. Foi no início da geração. Foi, 2020. Que era 70. E depois virou, agora é 80. E aí, 80. quando foi mostrado, foi anunciado no evento da Nintendo, não anunciou, na verdade, né? Aí a primeira informação que saiu é que o Donkey Kong vai vir a $70. É. E aí até acontece, porque, tipo, a gente tá falando aqui, né? Donkey Kong tá sendo feito pela Elite da Nintendo, que faz os Marios e tal. Aí é 70, e me parece um jogo bem maior, mais expansivo, e o Mario Kart é $80. Só que se você comprar o Mario Kart no bundle junto com o Switch, o Mario Kart sai por $50. Essa foi a primeira coisa que a gente teve. Aí o Walmart liberou uma listagem dos Walmart? preços... Walmart, Ah. mercado, né? Que é um grande varejo de videogame também. Liberou uma listagem com os preços. A gente tem esse bagulho aí, ô Takeshi? E aí, de novo, a Nintendo não tá passando muita informação sobre isso, porque ela sabe que tá pegando mal. Essa que é a verdade. Então, tipo, a gente não tem isso aí oficialmente da mão da Nintendo, mas tá no varejista listado. E tá lá até agora, não foi removido. Então não tem por que a gente não acreditar que os valores não sejam esses que estão no Walmart. E é disso que eu tô sentindo falta da Nintendo fazer algum pronunciamento. Não vai fazer, tô nem aí, pô. Porque assim, muitas pessoas estão falando, mas qual que é a explicação? Exatamente não vai. isso. Mas eu digo, porque muitas pessoas estão falando, mas qual que é a explicação pro Mario Kart custar O isso? motivo, né? O motivo. Eu acho que assim, pode não ter um motivo muito lógico. Tem uma coisa chamada percepção de valor, Aham. né? Na Pode publicidade. botar na tela, assim. Takeshi, por favor. O que é percepção de valor? Você percebe aquele produto, aquela franquia, como algo que vale muito e ponto final. Entendeu? Ele pode falar, é a taxação, é só a tarifaço, não sei o que, a guerra comercial mundial. Aí, ó. Mas é a percepção de valor. Não. Percebe-se que Mario Kart é um produto valoroso. O Mario Kart Entendeu? novo, $80, e o porte do Kirby do Switch 1 pro Switch 2 por $80 é putaria, né, gente? Qual que é? $80 na cotação hoje? Quanto é que dá? 450. 450, exato? Por aí. Não exato, mas por aí. Tá. É por aí. Ó, É. pode querer? Por favor. Não, tá, opa. Obrigado, meu caro amigo. Vamos lá. Não, cara, é assim, ó, vamos lá. Há 4 anos atrás eu soltei um vídeo e na thumb, talvez com todo respeito, tá? É meio baixo calão, mas realmente de fato, vem a calhar o momento. Eu soltei um vídeo que eu reclamava do controle Pro, que tava custando o olho da cara aqui Uhum. e tal.
Qual e na thumb eu controle Pro? colocava metendo. Aham. na thumb, E- Ah, né? da Nintendo E mesmo. aí ficaram alguns fãs de Nintendo, alguns aí que tem, ficaram chateados comigo, né? Porque eu coloquei metendo e tal, e tirando uma onda. Mas eu sabia que em 2025 faria todo sentido. Gente, ninguém vai questionar aí a qualidade dos jogos da Nintendo. A Nintendo é foda pra caralho, é líder de mercado há muito tempo, tá muito à frente de tudo e tudo mais. Só que é o seguinte, eu queria pegar por um outro lado, porque é claro que isso é ruim pra todo mundo. 80, 90 dólares no jogo, isso é um absurdo. Isso é um tapa na nossa cara. E não é só do brasileiro, não. O brasileiro vai se lascar muito, não é verdade? A gente tá falando de geral, não é? Isso é um absurdo. Precisava de alguém realmente líder de mercado fazer essa mudança. A gente falou de GTA aqui, Sim. né? Talvez um que pudesse fazer isso fosse a própria Rockstar, né? A Rockstar tem essa força aí. Mas foi a Nintendo. Então, assim, ó, com todo respeito, não tem como você respeitar isso, né? Isso é coisa que, do jeito que eu falei lá, vocês vão lembrar que eu falei do PlayStation 5 Pro, né? Lembra que eu falei lá, que ficou a galera também chateadinha que eu falei do console? E no final meio que se comprovou, né? O que ele era, né? Quando a gente vê hoje em dia aí a galera conseguindo desbloquear o próprio PlayStation 5 e as features dele, né? Conseguindo jogar 60 jogos que normalmente não se dá pra jogar 60. De qualquer forma, trazendo pra Nintendo, jogos a 80, 90 dólares é uma porrada na cara de qualquer um, gostando ou não de Nintendo, cara. Não tem como você passar pano pra isso. Não tem como você defender uma palhaçada dessa. E aí, pra onde que eu quero levar esse assunto? Porque pra quem tem, ou pra quem vai pegar o Switch, você já tá lascado. Você vai ter que pagar esse preço aí, não é? É. Não estou falando da galera que vai pro outro lado verde da força, Uhum. tá? Essa galera aí tá dando risada porque vai jogar tudo um mês antes em 4K. Então, beleza. Tô falando pro nintendista. Esse cara já aceitou isso, pelo que eu tô vendo. Ele já estou bem com isso. Uhum. Porque Mario Kart é foda, Mario é foda. A Nintendo vai viver disso pra sempre porque ela criou, né? Personagens incríveis, então ela vai conseguir. Agora eu quero levar pros outros consoles, pras outras plataformas. Uhum. Porque você que tá aí no PlayStation e você tá tirando onda com a galera da Nintendo, saiba que a vida não tá tão doce assim. Não tá. Porque a Nintendo tem uma influência gigantesca no É, mercado e na indústria como um todo. Pra Nintendo aumentar um preço de algo, saiba que não, né? Isso não é que o Micali falou ali, tem um pouco disso, né? Ah, isso vale por... Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Tem toda uma parada, tem toda uma Claro. estrutura pra receber isso, pra poder apresentar pro público. Você apresentar jogos a 80, 90 dólares não é bem do nada, né? Então, é tudo muito bem orquestrado. E eles Agora- pensaram muito antes de definir esse Óbvio, preço, claro, né? claro Eles que sim. sabiam que ia Claro, ter revolta e claro tudo que e sim. definiram ainda. E aí é que tá, se alguém se tivesse uma empresa que era capaz de fazer isso em relação de relevância, impacto, era a Nintendo. A Nintendo E foi logo quem fez. Ok. É. Agora você que tá nas outras plataformas, vamos falar da PlayStation. Eu não boto minha mão no fogo. Eu não sei o que vai ser. Agora, a Nintendo tem uma puta influência. Eu não acho que o pessoal, a Sony, a PlayStation como um todo, Mikali, tá olhando pra isso e falando, vou ficar assim mesmo. Tô vendo, vamos ficar assim mesmo. Então, assim, pra quem tá tirando onda, sarro, eu não ficaria tão tranquilo assim. É claro que a gente não pode cravar de que agora a Sony vai cobrar 80, 90 dólares nos próximos lançamentos dela. Claro que não. Agora, que a Nintendo é uma grande influente nesse mercado e com certeza as outras estão olhando assim e falando... Globalmente. Não é verdade? Estão. Imagine agora, porque assim, nesse momento é o que eu falei. O fã Nintendo já aceitou, Sim. não é? Não, tá. Reclamou ali e tal, mas vai comprar. Porque o cara é fã, né? Às Claro. vezes não dá nem pra culpar esse cara. O cara é fã, mano. Eu, se sair hoje lá o GTA 6, a 80 dólares, nós vamos comprar, porque a gente é idiota. Essa é a grande realidade. A gente é fã e a gente quer comprar o bagulho. Agora, vocês imaginem agora os CEOs das outras olhando todo mundo aceitando 80, 90 doletas e falando, nossa, olha assim pro parceiro. E aí, Dava, a galera tá aceitando 80 doleta, fácil, né? Nossa, achei que teria mais reboliço, achei que teria mais revolta, achei que teria mais... nem Não foi teve tanto. assim. Por que não? É Não porque de 10 em 10, né? É 10 lógico, e dólares aí aqui, vai 10 indo, dólares vai ali. indo. Então assim, ó. Não, e lembrando que o Mario Kart versão física é 90. 90. Na Exato. Europa, não sai nos Estados Unidos ainda o preço, tá? Exato. 90 euros. Assim, Na só física. pra finalizar, Euros. a Não, gente, em tá, a euros. gente tá conversando ainda de uma forma global. E é claro que a gente vai sempre trazer pro nosso país. É. A gente falar pro Brasil, olha, eu não sei nem o que falar pra vocês sobre um salário mínimo que as pessoas recebem. Não é? E é claro, videogame sempre foi um hobby caro. Né? Não é de agora, sempre foi muito caro. Mas você pagar 80 a 90 dólares, a gente tá falando de 450 reais 500 num pau. jogo de videogame, que assim, a gente ainda pode discutir, que a gente não sabe, né, o quanto a Nintendo investe nos seus jogos, que é uma outra discussão. Exatamente. É uma coisa a gente falar de um Qual que é o Red Dead. valor, né? Uma coisa a gente e a falar de Nintendo um... nunca de um- abre esses números Nunca abre. de investimento Então, nos assim, jogos deles. Eu acho que para se desenvolver ou produzir um Mario Kart,
Não deve ser como um Red Dead Redemption 2. Então Não, é outra exatamente. Não E deve muito ser. menos um GTA 6. Exato. Que eu nem vou entrar nessa, porque eu Você sinceramente não não, sabe. me GTA sinto 6 capaz. pode ser ruim. Então assim, eu nem vou entrar Mas é mais nessa. caro. Eu Com nem vou certeza. entrar É nessa isso que eu porque a tô gente falando, não tem os entendeu? dados do Mario É. Kart e eu não me sinto capaz. Mas eu acho que não é, tá? Agora, é perigoso, abre um monte de precedente muito esquisito, tá? E pra mim essa é uma das piores situações e sensações que se tem. Porque a gente não Sim. sabe pra onde vai agora, né? Se a maior que tem, a líder de mercado, que é a Nintendo, com mérito, tá? Mas se ela tomou essa iniciativa, deu start, o medo agora é que as outras olhem e falem, vamos lá, galera. E aí, ó, todo mundo... Todo mundo. E aí o problema disso é, Hum. a Nintendo, pelo menos, vai fazer um Mario Kart muito da hora, um Donkey Claro. Kong muito da hora. E aí, quando uma Ubisoft fizer um então, Skull and Bones a eu 90 acho, olha dólares... só, eu acho que é muito amplo isso, tá? É. Porque assim, primeiro, vamos lembrar que quem puxou o bonde e fez a indústria inteira virar $70 foi a PlayStation. Foi, no Foi começo quando da o geração. isso que eu ia PlayStation falar. decidiu fazer... A EA aderiu logo na sequência. Não, aí fudeu. Foi entendeu? rápido, A aí- PlayStation Mas fez... foi o PlayStation Porque, que se eu não chegou me e engano, falou... talvez o primeiro foi o NBA. Acho que foi o NBA que veio o primeiro $70. Acho que teve um jogo antes. Aí a Sim. Sony aderiu e com o poder todo e a influência toda que o PlayStation teve, simplesmente tudo virou $70. Pô. Foi assim, foi em sequência. Só que tem um ponto aí, Dava, você vê a questão da explicação. O PlayStation soltou uma mínima explicação. A gente não tá aqui relativizando nada, né, galera? Estamos só relatando fatos. O PlayStation... Tá falando que foi o NBA mesmo que foi o primeiro e depois veio o PlayStation. Exato. O PlayStation foi o primeiro a se fazer um grande comunicado sobre isso. Uhum. O PlayStation fez uma postagem no PlayStation Blog falando sobre o aumento. Estamos aumentando o valor de nossos lançamentos de 59,99 para 69. Ela explicou. Ela falou, os custos de jogos estão aumentando, estamos com muitos gastos, etc, etc. Nossas produções são caras e estamos informando a vocês que teremos um aumento de $10 no valor de nossos first party. Pronto, comunicou. Uhum. É ruim, vai continuar amargo? Vai continuar amargo. Vai continuar ruim? Claro que vai continuar ruim, mas pelo menos você tem um mínimo de comunicação da empresa. Eu acho que a Nintendo poderia fazer isso também. Porque ela soltou $80, vamos largar bomba de plutônio aí, e a galera que se estapeie na internet. Nem falaram de preço nenhum durante a Eles não live. falaram de preço. Exatamente, tá? Não falaram de preço durante a live, então assim, Sim. é amargo, é ruim. Eles tiraram de propósito os preços da Sim, live. Então, ficou se claro. comunicar, eu garanto a você, isso é comprovado cientificamente, academicamente. Se você comunicar, é menos pior. É menos pior. Então, assim, a notícia não vai deixar de ser ruim porque você comunica, mas você vai suavizar a sua imagem perante a internet e e aí as isso pessoas. aí é uma coisa que a gente também já comentou muito aqui, que a gente tá sendo, entre aspas, culpado e punido pela indústria dos games pelo aumento vertiginoso dos gastos deles, que a gente tem nada a ver com isso, entende? Nada a ver, nada. Só que a Nintendo é outra coisa. A Nintendo, a gente sabe que os jogos dela... Porque, tudo bem, a gente não sabe quanto é que custa os jogos individualmente falando, a gente não sabe um monte de coisa, porque isso são informações internas e tal. Mas a gente sabe de algumas informações. Por exemplo, fotorrealismo em jogos é caro. Você contratar artistas pra fazer, tipo, dublagem, é caro também. Uhum. Você fazer O mocap, jogos né? gigantescos, É. mocap é caro. Mocap é muito Tudo isso caro. tecnologia é caro. Tudo isso que a Nintendo usa, ou mínimo ou nada. É, o Então mocap, a gente sabe, eu o não sei um jogo que usa mocap. tempo de desenvolvimento é algo que encarece os jogos, porque a gente sabe que certeza. o custo de tempo dos jogos da Nintendo é menor também pra ser feito. Então a gente sabe que a Nintendo tá nisso. Mas um jogo, ele não é definido, o preço dele não é definido pelo quanto ele custou a ser feito, certo? É igual qualquer produto que tem, por exemplo, uma bolsa do Louis Vuitton, uma bolsa da Gucci, ela não é cara daquele jeito por causa o custo dela. Tem muita coisa de marca, tem um monte de coisa que compõe o preço daquilo ali. E eu entendo isso pro lado da Nintendo. Então, essa questão do custo da Nintendo, o que a gente pode avaliar pela questão do custo da Nintendo é que ela era uma das poucas empresas que ainda, se quisesse, conseguia segurar o preço mais baixo. Porque vende que nem água, vende que ninguém consegue vender não sei o quê. Só que aí também você vê uma questão mercadológica. Aí chega a Nintendo e olha, Skull and Bones, $70. Ela olha pra aquela merda e fala, $70 isso aí, né? Aí ela olha por esse Donkey Kong aí que ela tem. Opa! Eu acho que isso aqui é muito melhor que esse negócio aqui. Isso O Mario aqui, Kart? o povo tá pagando $70 isso aqui? Não tá, né? Vamos falar a verdade, não vendeu muito. Sim. Mas se você for ver a média de qualidade dos jogos da grande indústria, ela não tá muito alta. E estão cobrando isso aí. Tipo, desde que mudou pra $70, não importa se o nível do teu jogo não, irmão. É $70, certo? E a Nintendo vem, sabe que tem uma base de fãs absurda, e agora ela fez uma cartada, foi com uma mão muito forte. Pesada, né? Pesada.
Porque pode dar... E já aconteceu, tá? A gente apurou. O 3DS, quando ele foi lançado, ele saiu, se eu não me engano, por 200 e tanto. E 6 meses depois a Nintendo reduziu pra 170, o 3DS na época. Porque não virou o preço. Então não seria... Não é impossível ter um reajuste dependendo do que aconteceu. Até porque tiraram da pré-venda nos Estados Unidos. Tiraram a pré-venda nos Estados Unidos Não, mas por causa eles do... não tiraram pra reduzir o preço. Não. Se tirou Não. foi pra aumentar, essa que é a verdade. Exatamente, mas assim, isso mostrou que alguma coisa aconteceu. Não, O mas o que movimento aconteceu todo, foi entendeu? o Trump. Foi o tarifaço lá, sim. Não Porque foi tava a China e o Vietnã, movimento eles das não, pessoas. isso isso vão não. fazer. Isso Eles daí estão vendo o que eles vão esse fazer. drop the price que estão fazendo, eu tô vendo. Mas, Mas não aí vai... isso é uma questão mais do hardware, porque jogo digital não entraria nisso, entende? Os jogos não, né? Mas o Switch entraria. O valor do console sim, mas os jogos não. E a gente tá falando de jogos de versão digitais, esse preço insano. É. E aí o medo é justamente isso que o Cross e o Fênix falaram aqui. É porque isso não vai parar por aí. Com certeza. Porque não vai parar na Nintendo. É justamente você... eu tenho Xbox e o PlayStation. Foda-se nada, irmão. Vai pingar pra tu também. Mas E já não essa que é a tinha questão. aí o pessoal falando GTA custando $100? O GTA, exato. É, exato. Era a especulação, Esse é mas o- é só especulação É. do momento. A gente não sabia. Aí você acha que a EA tá como lá? A EA tá assim, ó. É agora, irmão. É Mas agora será que que vai as outras oitentão, empresas... Mas será que, tipo, esse acordo de preço aí tá fechado só na Nintendo? Será que de geral já não sabia disso? Pô, mas aí a Nintendo ser a primeira a puxar isso seria É sempre uma... ruim, né? Pra É você horrível. ser o O primeiro que faz é, é o que se primeiro fode que mais, faz pô. Vocês não lembraram agora quem que fez o aumento pra 70? A PlayStation. Vocês lembraram até hoje disso. É verdade. A gente vai Exato. lembrar da Nintendo há 10 Vai, anos no marcou, futuro que né? eles fizeram Marca, esse né? aumento. Exatamente. Porque eles não aumentaram $10, cara. Eles aumentaram 20. É. Porque o Mario Kart físico é 90. Não só isso, tá? No Nintendo... Aí tem uma coisa. A outra coisa que deixa tudo mais louco. A Nintendo era uma das poucas que não fazia o jogo a $70. Até agora, o único jogo de $70 do Switch é o Zelda Tears of the Kingdom. Que Todos os sinceramente, outros. né? Dentre os jogos que tem lá, Francamente, tem que ser ele. Então só tinha um jogo a 70, pô. Tudo bem, os third party, beleza. Mas os da Nintendo era 60. O Tears era o único. Aham. Então eles não aumentaram 10. Eles aumentaram 20, de fato. Uhum. Porque os jogos dele não eram Não era esse preço. 70, É. era 60. Então, assim, é um aumento absurdo Às se vezes você eu for levar em penso que consideração. aquilo que eu falei pra você. Como agora vai ser a primeira vez que eles não vão lucrar com console, eles querem ganhar mais Eles podem estar dinheiro compensando, sim. Tem um monte de coisa que eles jogos. estão pensando aí. É. E outra coisa. Serviço. Eu vi muita gente Serviço. falando, não, a gente tá reclamando que no Brasil é pobre, não sei o quê. Negativo, cara. A mídia mundial inteira tá maluca sim, com é. isso. Não é só Todo daqui, mundo tá? no mundo não tá é. em Se você, choque. a gente tava acompanhando aqui as lives da Nintendo, Drop the price. era... fizeram uma apuração. Estavam spamando, 90% do chat dessas lives, de tipo, dezenas de milhares de replies, era drop the price. Então tá tendo movimento. Se for ver qualquer coisa, isso é uma coisa que tá acontecendo. E a Nintendo está deletando as lives. Ah, é? É, isso Olha, Ela com deletou certeza, isso algumas lives por causa impacta disso. a Nintendo. Eles minimamente vão pensar Claro, sobre, né? Mas eu acho que no final eles vão Não, falar, não. foda-se. Eu também Só vai, acho. a única coisa que vai funcionar é se eles lançarem essa parada e não vender. É, a única chance. sentir no bolso mesmo. Só se sentir né? no bolso de verdade. Não vai, né? Não vai. Não E vai. não Não vai vai. sentir, porque Não vai vai vender sentir. igual. Porque Não vai sentir. Mas tinha um outro- é um momento muito bom pra eles aumentar o preço. A Nintendo tá no melhor momento da história da empresa. É. Eles têm o console mais vendido de todos os tempos, em breve. Em Sim, breve sim. o Switch vai ser o console mais vendido de todos os tempos, cara. Vai. E eles têm uma Vai passar o base PS2? muito grande. Ele tá com 145 milhões, 148. Falta 10 milhões pra e o- conseguir. E talvez seja um ele dos vai motivos passar. pelo qual ele foi o carro-chefe de puxar o preço. E também. o Switch Total. 2 é retrocompatibilidade, né? Ele é totalmente... ele e o Switch 1, até tinha aquele rumor que não se falou nada, eu acho que não vai acontecer, mas você usar o Switch 1 como segunda tela do Switch 2, né? Uhum. Lembra disso? Eu acho que pode ser que isso aconteça. Então a Nintendo tá numa posição muito boa pra fazer esse aumento, porque eles sabem que vai vender. E o Mario Kart, como o É console seller, pô, é difícil. Porque é o se jogo você mais pega os vendido números deles. do Mario Kart 8, Pois é, mais de 60 milhões, pô. entendeu? É 70, eu Agora, acho, é o que já. eu 70 70, que milhões. isso? Vocês falaram muito bem, não é o aumento não é só sobre o Mario Kart em si. Não. Aham. É o que isso significa pro futuro da indústria dos videogames. E como a gente falou aqui, né, galera? Europa, Estados Unidos, Japão, essa dor tá sendo sentida globalmente. Claro que nós brasileiros temos um gostinho especial porque o nosso poder Temos. aquisitivo é menor do que o dessa galera. É menor. Muito, Muito menor. menor. Então a gente sente uma dor mais aguda ainda. Mas não tenham dúvida, o americano, pra ele pagar $80, $90, o europeu pra pagar 80 euros, 90 euros, vocês podem perguntar quem mora aí, tem muito brasileiro que acompanha a gente que mora aí, podem comentar aqui. Vocês vão hesitar
Não tem sobra. Opa, 80, 90, vou comprar aqui Aí. 2, 3 jogos. Vocês vão pensar. Cara, $90 é o quê? 2, 3 semanas de comida nos Estados Unidos. Pô, É você vai no muita Walmart, grana. tu enche a porra do carrinho com $90, E cara. o americano, É loucura e isso. por mais que o americano tenha dinheiro, ele vai considerar isso. Claro, pô. Claro Ele que vai considerar. É, e tem mais, assim, a gente tá falando sobre, que a gente falou, né, que GTA poderia ser esse jogo aí que ia chegar e quebrar, né, chegar a $80, $90, e poderia mesmo, só que agora é o seguinte, se havia dúvidas, que o Dava falou, Pois você é. sabe, se havia dúvidas, você imagine agora, os caras dentro da Rockstar falando, caralho, a gente vai produzir simplesmente um dos maiores jogos da história, que é o GTA 6, que já é o GTA 6, certo? Opa. Um dos jogos que vai quebrar os próximos recordes, que vai ser falado nos próximos anos. A gente tá investindo um dinheiro absurdo, que deve estar mesmo, que a gente tá falando de GTA 6. Imagina esses caras dentro da Rockstar falando, peraí, Kirby? Câmbio $80 é 80 pica, tá? conto? Eu vou lançar o meu GTA 6 a 60? Então, assim, se tivesse qualquer tipo de dúvida, isso aí já é um dos pesos para o GTA 6 chegar. É uma também a régua, né? É 80. uma régua, né? Já é um negócio para os caras ficarem assim, pô, peraí. Ô, Nintendo, obrigado, Nintendo, né? Então, muito obrigado, né? Se eu estava pensativo em como lançar isso ou não, agora já não estou mais. Então, já pode ser um reflexo, inclusive no GTA 6, né? Que vai ser um jogo que vai chegar aí pra... Só que eu acho que aí isso tem uma outra coisa, tem uma outra questão que eu acho que é pra as grandes publishers ficarem de olho, tá? Porque essa descontrole em monetização, em preços mais caros, é o que tá fazendo esses estúdios fecharem e esses preços quebrarem. Sim. Se eles acharem que vão lançar qualquer porcaria $80, Sim. você não é Nintendo, gente. Entende isso aí, tá? A gente falou agora que a Nintendo vai vender, mas porque- os outros estúdios não vão Podem vender. pensar que tem a mesma qualidade. É, que a não, é Nintendo. igual, cara, exatamente. fazendo aqueles jogos. Só usa o exemplo. É selecionável, né? Sim. Só que se eles resolverem meter o louco que nem foi na época quando teve aumento pra 70, eita daí, Esquadrão Suicida flopa. Tu pega o jogo lá, e um jogo bom, que foi o tal do Zelda não, do Prince of Persia Lost Crown, que não foi full price. Só que não era um jogo pra ser R$250 no preço, era o quê? 40, $50, sei lá. Caro pra cacete, pô. $50. E aí é Ubisoft louca, achando, o jogo é meu, vou botar esse preço, vamos Já vender, já não o vendeu Double nada. A, ele vai ser o preço do Triple A, vai ser $60. Pois é, então assim, as empresas têm que entender, e aí depois, porque eu vi, cara, ano passado, principalmente, várias pessoas da indústria, não sei o quê, falando que, não, pô, vocês têm que comprar mesmo, tem que gastar o dinheiro aí, senão vocês não vão ter os jogos aqui, pô, mas esses jogos aí que vocês estão falando, ninguém quer, pô. Nesse preço, mais barato a galera talvez... Aí tem... Eu acho que talvez a gente vai ter um momento, porque, por exemplo, os indies, eles têm uma variação de preço muito maior do que os Muito AAA. maior. Tem uma disparidade. Uma disparidade né? muito Vampire maior. Survivors é baratinho. E hoje, vamos lembrar, que a gente tem a gente tem Game Pass, a gente tem o Sim. sistema da PlayStation Plus. Pô, e tem Steam, né? hein, que E salva aí, muito. isso aí também é uma coisa interessante pra própria Microsoft, tá? Se defender a Steam Porque, aqui, pô, cara. o Game Pass aumenta muito o valor Muito. com isso aí, com aumentando o preço dos jogos. Quanto né? mais caros os jogos, o Game Pass fica mais... vale mais a pena, né? Aí, O maior custo do benefício. O